Bem, já que então a nossa sequência de séries de somas parciais dessa série, né, ela é descrita por essa expressão aqui, né? Ou seja, nós temos uma sequência S de n igual a, a 1/2, né? 2/3, 3/4, né? E etc., né? Ou seja, n, né? N sobre n mais 1, né? N sobre n mais 1. Então, para a gente saber se essa série, né? Ou seja, cada termo dessa sequência é a soma parcial dos n primeiros termos, né? Então, quando a gente chegar lá no infinito com esses termos aqui, né, o termo que está lá no infinito, ele é a soma de todos os termos da série, certo? Então, se esse termo que estiver lá no infinito ele for um valor finito, então isso significa que a série converge, né, para um valor finito. Ou seja, que a sequência de somas parciais da série converge para um valor finito, logo a série converge para um valor finito. Então a soma vai dar num valor finito. E para a gente fazer isso, a gente tem que ver justamente o limite, né, de n sobre n mais 1 quando n tende para infinito, né? Nesse caso aqui, essa operação está aqui. Então a gente vê que tende para 1, né? Tende para 1. Então, ou seja, isso aqui é igual a 1. Logo, se isso aqui é igual a 1, essa sequência tende para 1, ou seja, o seu último elemento, né, lá no infinito, e, consequentemente, se esse elemento representa a soma de todos os elementos da série que gerou essa sequência, logo essa série converge para 1, essa série converge, tá? Bem, visto isso, né, a gente vê, então, que a série ela é infinita, porém, se ela converge, ela vai dar em um número, né? Então, isso torna a série útil, porque se ela convergisse para um valor infinito, ela não teria utilidade nenhuma, né? Bom, então agora a gente pode então ver algumas séries infinitas básicas, né? E para que a gente então possa estar apto a entender o que é uma série e como é que funciona a matemática das séries, né? E o que uma série é, qual é a grande utilidade de uma série. Bom, então a primeira das séries, a série mais básica de todas, é a série geométrica. Então a série geométrica ela tem essa expressão aqui, onde nós vemos A, que é uma constante que multiplica outra constante R, que está elevada a K, onde K é o contador. Então a gente tem A elevado a zero, A elevado a zero, A vezes R elevado a zero, que dá A vezes 1, A elevado a R vezes elevado a 1, que dá R, A ao quadrado, A ao cubo, né? E essa série, certo? Qual é a convergência dessa série? A convergência dessa série, né, a demonstração não está aqui, mas está lá no livro, no material, né, que eu passei, ela converge para a expressão A sobre 1 menos R, desde que o módulo de R seja menor que 1. Se o módulo de R for maior que 1, não converge. Ou seja, isso está visto aqui embaixo, né? O que acontece é que para valores menores que 1, né, e 1 menos aquele valor menor que 1 vai dar um valor menor que 1. Né? Então, o que vai acontecer? Na medida que o K aumenta, né, então a gente vai se aproximar de um valor finito. Né? Mas desde que o R ele seja um valor menor que 1. Que está aqui, né? Que está aqui, ou seja, se R, na verdade a gente tem que olhar para cá e não para essa expressão. Se o R é um valor maior que 1, é claro que ele elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta, cada vez vai ser um valor maior e o resultado da soma vai ser um valor que vai tender para o infinito. Mas se R é um valor menor que 1, obviamente, que quanto maior for a potência a que ele for elevado, menor ele será. Então, a soma ela vai convergir para um valor finito. Então, aqui temos um exemplo, né? 1 sobre 2 elevado a k. Então, aqui fazendo a devida identificação, quem é o A aqui nessa história? O A é 1, né? O A é 1. E o que está elevado a k? É o R. Então, R seria 1 meio, né? 1 meio elevado a k. 1 elevado a k, 1 elevado a qualquer coisa vai dar 1. Então, essa aqui é a série e a convergência dela. A convergência dela vai ser para A sobre 1 menos R. Então, A é 1, 1 menos R, que é 1 meio, vai ficar 1 sobre 1 menos 1 meio,
que dá meio, 1 sobre 1 meio dá 2. Então essa série, desde que é igual a 1 meio, a soma converge para 2. Tá? Então essa série geométrica é uma série importante, mas não é a série tão importante quanto a que vem a seguir, que é a série de potência para os nossos propósitos aqui, certo? Por quê? Porque a série de potência, ela é na verdade, uma função, né? Veja bem, uma função de x. Então, como é que é a estrutura da série de potência? É o somatório de k indo de 0 a infinito, de c de k, ou seja, uma constante que vai variando de acordo com o k, que multiplica x menos a elevado a k. Então, agora a gente tem a variável x, né? A gente tem a variável x. Então, essa série vai ficar, quando k é igual a 0, isso aqui vai ficar igual a 1, vai ser c0 mais c1 x menos a, vai ser 2 x menos 4, x menos a elevado ao quadrado, mais etc. Né? Se o a é igual a 0, a gente tem x menos 0. Então, a gente vai ter aqui x menos 0, né? Então a gente vai ter x. Então vai ficar c de k vezes x elevado a k. Então a gente vai ter c0 mais c1x mais c2x ao quadrado, mais etc. Então, o que acontece aqui? A convergência dessa série, né? Essa série, ela é parecida, no final das contas, com a de cima. Só que agora eu tenho uma possibilidade de trocar o x. Então, aqui a diferença é que o a é um valor fixo, não depende de k, que o c depende do k, e aqui o x é um valor qualquer, né? E aqui o r também é um valor qualquer, elevado a k. Então, existem, como aqui a restrição é que o módulo de r se fosse menos 1, menor que 1, aqui já não vai ter essa restrição, porque o c vai fazer esse papel de para que isso convirja, e o C tem que ser tal que ele produza aqui produtos, né? Produza termos que sejam convergentes, apesar do x ser elevado a potências cada vez maiores. Então, para dados valores de x, a série converge para a soma dos seus termos. Então, agora a gente vê que a série passa a ser uma função de x. Bom, então, a partir da expressão, né, com os k's constantes, os 6 de k's constantes, pode-se definir uma função. Ou seja, f de x, uma função, f de x é a função dessa soma. Por quê? Porque agora o x ele entra aqui como variável, certo? Ou se o a é igual a zero, a f de x fica dessa forma aqui. Tá? Então agora o domínio é o conjunto dos valores de x para os quais a série converge. Então, agora é importante. Entendeu? Então, quer dizer, a função está sendo representada por uma série infinita, né? E o domínio da função é aquele conjunto de valores de x para os quais a série converge. Tá? Então aqui seria como se a gente tivesse um polinômio de grau infinito. Né? Bom, aí a gente passa então, com a introdução da série de potência, né? A gente passa então para a série de potência mais importante, mais relevante, que é a série de Taylor. Esse nome é em homenagem a um matemático inglês de sobrenome Taylor, né? Que ele pegou então esse conceito, né, de série de potência e desenvolveu a seguinte expressão. Né? Qual era o objetivo do Taylor aqui? É desenvolver uma expressão para os 6. Né? Então, assim, desenvolveu uma expressão para os 6 de uma série de potência. Então, como é que ele desenvolveria isso? Ele desenvolveu essa expressão aqui, certo? Que depende do A, né? Que depende do A e que depende do K. Tá? Então, a expressão que ele desenvolveu, né? Então, assim, o objetivo dele era, se uma função de x é representada por uma série, ou seja, representada por um somatório infinito, uma série infinita, né? C de potência, x menos a elevado a k, como que eu escrevo esses coeficientes em função da função, ou seja, em função do A e em função do contador. Né? Então, ele desenvolveu, né, uma teoria em que esses coeficientes eles eram representados pela seguinte expressão. Isso aqui representa a késima derivada, tá, da função no ponto A, ou seja, um valor numérico, ou seja, você pega a f de x que está sendo representada por aquela série, deriva ela k vezes, e a partir da expressão da derivada, você substitui o valor numérico A, né, que é o valor que está aqui. É o valor que está aqui. Aí você vai e divide pelo fatorial de k. Então aí você obtém o valor numérico para aquele c. Tá?
Então, a série, a expressão da série de Taylor, ela fica do jeito que está aqui. Né? E aí, desenvolvendo ela um pouquinho, a gente tem, quando k é igual a zero, qual é a derivada zero? É a própria função. Então, é o valor da função no ponto A, dividido pelo fatorial de zero, que é 1, né? Mais o valor da derivada da função em A, né? Derivada da função em A, dividido pelo fatorial de 1, que é 1, vezes x menos A. Depois, mais a segunda derivada da função em A, dividido pelo fatorial de A, vezes x menos A ao quadrado, e assim por diante. Ou seja, qualquer função pode ser representada por uma série de Taylor associada, o que se chama desenvolvimento de uma função em série de Taylor. Tá? Então, reparem que eu estou pegando, eu estou aqui me propondo a pegar eu não, né? O Taylor, ele se propôs, eu tenho uma função. Como é que eu expresso essa função a partir de um somatório, né, infinito de potências de x, certo? De potências de x. Então, é como se eu tivesse aqui um polinômio de grau infinito, tá? E esse x menos a significa que esse polinômio ele tá centrado em a, né? Ou seja, que a função está centrada em a. Então, quando eu escrevo f de x e faço a substituição dos coeficientes usando a expressão para a obtenção deles, a gente vê que a primeiro é o valor da função em a, né? Mais o valor da derivada da função em a, da primeira derivada vezes x menos a, né? E assim por diante. Ou seja, a gente parte da função em a e vai acrescentando coisas, né? Vai acrescentando termos que dependem da derivada e de a, do valor, né? Dependendo do valor de cada uma das derivadas no ponto a, e vai somando a f de a. E aí você consegue, então, extrapolar para todo o domínio x. Tá? Então, qualquer função, né, voltando aqui, pode ser representada por uma série de Taylor associada que se chama desenvolvimento de uma função em série de Taylor. Então, ou seja, é desenvolver uma função qualquer em série de Taylor. Aí vem a pergunta, por que os coeficientes de C de K possuem essa expressão? Então, qual foi o raciocínio do